Graça e paz, irmãos. Eu convido você que é portador da Bíblia a abrir em Apocalipse capítulo 1, versículos 9 ao 11 e ler comigo esse texto. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 ao 11. Assim lemos: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Irmãos, antes de adentrarmos no texto que lemos, precisamos fazer duas considerações gerais. A primeira consideração é que esses versículos fazem parte da primeira visão que João teve, visão essa do Cristo glorificado e exaltado. E essa visão compreende os versículos 9 ao 20 e se divide em 3 partes: a comissão de João, versículos 9 ao 11, a visão de João, versículos 12 ao 16, e a reação de João, versículos 17 ao 20. Segunda consideração é que tudo que João viu ajudou a informar e a iluminar as mensagens específicas às 7 igrejas, conforme veremos nos capítulos 2 e 3. Dito isso, nos voltaremos agora para os versículos 9 ao 11, que trata da comissão de João. Ele foi ordenado a escrever o livro e enviar para as igrejas da Ásia. E aqui observamos que João faz algumas coisas. Primeiro, João se identifica. Observa aí o início do versículo 9. Eu, João. Após introduzir a mensagem do Apocalipse, nos versículos 1 ao 8, João se preocupou em apresentar informações sobre si mesmo, fato que ele omitiu na abertura do livro. Geralmente, irmãos, os autores do Novo Testamento faziam suas apresentações pessoais logo nos primeiros versículos de suas obras. João, porém, só se apresenta com maiores detalhes aos seus leitores 9 versículos adiante. Essa é a terceira vez, nos 9 primeiros versículos desse livro, que João se refere a si mesmo pelo nome. Nas epístolas, era comum usar o título apóstolo, que era mais oficial conforme o costume de Paulo. Mas João sempre o evita, sendo que em 1 João ele não utiliza título algum e refere-se a si mesmo como presbítero em 2 e 3 João, não significando, é claro, que seria errado ele se identificar como apóstolo, mas mostra que João era muito conhecido pelos irmãos para quem escreveu. No versículo 9 ele disse mais: que também sou vosso irmão. Observe que João não somente se identifica aos irmãos, mas também se identifica com os irmãos. Em Apocalipse 1:2, ele exemplarmente havia se colocado na mesma condição deles, ou seja, na condição de servo. João era um apóstolo, um membro do círculo íntimo dos 12, junto com Pedro e Tiago, e autor humano de um evangelho e 3 epístolas, e foi quem escreveu o livro da Revelação. No entanto, ele humildemente se identificou aqui no texto simplesmente como vosso irmão. Por terem sido recebidos por Deus como filhos, eles faziam parte da família de Deus, sendo assim irmãos pela fé em Jesus Cristo. Mas isso é ampliado com o que segue. Leia comigo ainda o versículo 9. E companheiro na aflição, e no reino, e na paciência. Essa expressão companheiro que João disse aos irmãos significa ser participante com outros em algo, coparticipante. Indica compartilhar nas experiências da vida. Mas em que João era companheiro dos irmãos? Isso está claro no texto. Na aflição, e no reino, e na paciência. A palavra aflição, também traduzida por tribulação, descreve pressão ou dificuldades vindas de um mundo hostil. Era uma realidade para cristãos do Império Romano, do primeiro século, e esperava-se que iria aumentar. Os irmãos estavam sendo oprimidos por perseguições
imprensados pela maldade dos perseguidores. Mas João estava dizendo: eu também estou passando por aflição. Eu sou companheiro de vocês também na aflição. Vocês não são os únicos. Eu compartilho dessa mesma situação. Sobre essa participação de todos os crentes nas aflições, escreveu Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, onde lemos: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aprendemos também nos dados introdutórios ao livro, com o nosso querido pastor Arlan, que o livro do Apocalipse mostra que ser cristão é estar sujeito ao sofrimento. De fato, as aflições são típicas dos discípulos de Jesus Cristo. Ele mesmo diz em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, ao orientar o seu filho na fé, Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, escreveu: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sendo assim, irmãos, o ensino que é bastante comum hoje em dia, de que o cristão não pode passar por adversidades, por dificuldades, é totalmente falso, contrário ao ensino das Escrituras e deve ser rejeitado. Mas João disse mais: ele era companheiro dos irmãos também no reino. João, juntamente com os irmãos, não faziam parte do império das trevas, nem do mundo, mas eram integrantes do reino de Cristo, ou seja, da esfera da salvação, a comunidade redimida, sob a qual Jesus reina como Senhor e como Rei. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, lemos o que Deus nos fez. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas João prossegue, dizendo que também era companheiro na paciência, que também é traduzido por perseverança. Em Atos 14, 22 está escrito: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A perseverança no Novo Testamento, irmãos, é a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. E João complementa dizendo: de Jesus Cristo. A identidade e a união dos crentes é possível somente por causa de nossa identidade corporativa em Jesus Cristo. Aqui precisamos parar um pouco para refletirmos. Vocês notaram a humildade do apóstolo João? Em vez de afirmar sua autoridade apostólica, ele se colocou na mesma condição dos irmãos. Sem sombra de dúvidas, os irmãos sentiram amparados pela identificação pastoral. João havia aprendido com seu Senhor, que é manso e humilde de coração. Inclusive, na sua primeira carta, ele escreveu que quem diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Que sejamos humildes, meus irmãos. Muitos hoje têm lutado por posições, por patentes, por popularidade, se considerando melhores e maiores do que os outros. Mas o servo de Jesus Cristo se mantém em humildade, seguindo o exemplo e o comando do seu Senhor. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, assim escreveu: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então esse é o primeiro ponto de João. Segundo, João descreve a sua situação. Ainda no versículo 9, na parte B, ele diz assim: estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, tanto a identificação como a descrição da sua situação demonstram o interesse e cuidado pastoral que João tinha com as igrejas. Ele diz para os irmãos onde ele estava, por que razão ele estava e o que lhe aconteceu. O lugar que João estava, irmãos,
explica mais sobre a sua aflição. Ele estava na ilha chamada Patmos. Tertuliano diz que o apóstolo João foi primeiramente submergido em azeite fervendo, sem sofrer dano, e depois remetido para o seu exílio naquela ilha. A ilha de Patmos estava localizada no mar Egeu, uma rocha em forma de lua crescente. Era uma ilha rochosa e vulcânica, que servia como uma colônia penal romana, uma ilha-prisão. O imperador Domiciano desterrou, baniu João para essa ilha. E João explica a razão ainda no versículo 9. Confere aí. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pregar o evangelho era considerado um crime muito grave nesse período, punível com a morte. Àquela altura, todos os apóstolos já estavam mortos. Os cristãos eram perseguidos e assassinados. E além do mais, João estava com idade avançada, irmãos. Aproximadamente 90 anos de idade. Os crentes então foram encorajados com um testemunho de fidelidade e perseverança de João em face de todo o sofrimento. Terceiro, João registra a sua experiência. Observa aí o versículo 10 na parte inicial. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O apóstolo de Cristo continua descrevendo a sua situação. Mas ele não se limita à situação de sofrimento que passou, que estava passando. Mas também transmite aos irmãos a sua experiência excepcional. Ele diz que foi arrebatado em espírito. Embora ele se achava fisicamente em Patmos, se achou arrebatado em espírito. A expressão espírito significa que aquela experiência não era normal para um ser humano. Através do Espírito Santo, João foi capacitado a experimentar algo fora de seus sentidos e fora do reino físico. João foi transportado para além dos limites do entendimento humano. O apóstolo Paulo teve uma experiência semelhante. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, ele escreveu: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. E o próprio João especificou o dia que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado no dia do Senhor. Acerca desse dia, irmãos, 3 são as interpretações sugeridas. A primeira e menos conhecida é que esse dia se refere ao sábado. A segunda é que diz respeito ao dia escatológico ou dia do juízo. E a terceira, que diga-se de passagem, é a mais difundida, entende que se refere ao domingo, uma vez que Jesus ele ressuscitou no domingo. De outras referências, sabemos que o primeiro dia da semana era muito importante para os cristãos. Eles se reuniam para partir o pão no primeiro dia da semana e preparavam dádivas de amor no primeiro dia, no dia do culto público, isto é, no domingo. A experiência de João, mesmo estando exilado, nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele teve uma experiência que foi maravilhosa, irmãos. E como disse o pastor Hernando Dias Lopes, a ilha do exílio transforma-se em porta do céu. Em Patmos, ele enfrentou a dor do exílio, mas em espírito, ele entrou na sala do trono. Em Patmos, nós sofremos, mas em espírito, nós reinamos. Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. Quarto, João relata a sua comissão. Versículo 10 ainda, na parte B, e versículo 11. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês,
escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. João recebeu sua comissão para registrar a visão e enviá-la de forma dramática. Ele disse: ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia. A visão começa com uma audição. João ouviu essa voz por trás para que não fosse confundido com vozes paralelas. E a voz como trombeta dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Essa ordem, escreva, é o primeiro dos 12 comandos no livro do Apocalipse de João para escrever o que ele viu. Essa voz de trombeta atrás de João nos faz lembrar a experiência do profeta Ezequiel. No capítulo 3, versículo 12 do seu livro, assim lemos: e levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. A expressão escreve, que aparece aqui no versículo 11, está no tempo presente, para indicar que ele deve continuar seu registro até o fim. Mas a ordem de João não foi apenas para escrever, mas também enviar o livro às 7 igrejas que estavam na Ásia, hoje a Turquia. Portanto, a ordem foi dupla: escrever e enviar. E o texto diz aí as 7 igrejas. Isso é curioso, irmãos. A sequência em que as igrejas são citadas, como podemos verificar no versículo 11, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Tanto aqui quanto em Apocalipse 2 e 3, representa a sequência geográfica pela qual passaria um mensageiro levando uma carta de Patmos a essas cidades da província da Ásia. A ordem das cidades é importante, pois elas formam uma trajetória circular do portador da carta, começando em Éfeso e passando primeiro por Esmirna e Pérgamo no norte, depois voltando para Tiatira no sudeste, Sardes no sul, Filadélfia no leste e por fim Laodiceia no sudeste. Os estudiosos têm discutido acerca da cópia do livro. Se foi feita uma cópia do livro para cada igreja, ou se foi apenas um único livro que João escreveu. Se foi uma cópia para cada igreja, pode ter sido levada por 7 mensageiros ou mesmo por um único. O ponto que nos leva à grande reflexão é que houve um preço para a escrita do livro, bem como para o seu envio. João estava com cerca de 90 anos de idade. Enfrentou dificuldades próprias de alguém com essa idade para escrever, embora tenha sido capacitado pelo Espírito Santo. E além disso, quem enviou as cartas teve um trabalho cansativo de entregar o livro para ser lido nas igrejas. Só para termos uma melhor noção de como foi extenuante para quem enviou o livro, analise a distância aproximada que o mensageiro teve que percorrer. De Patmos até Éfeso, cerca de 80 quilômetros. De Éfeso a Esmirna, 64 quilômetros. De Esmirna para Pérgamo, mais 80 quilômetros. De Pérgamo a Tiatira, aproximadamente 72 quilômetros. De Tiatira a Sardes, mais 64 quilômetros. De Sardes até Filadélfia, mais 64 quilômetros. E de Filadélfia a Laodiceia, mais 64 quilômetros. 470 quilômetros aproximadamente. É quase a distância de uma pessoa saindo de Eunápolis e ir para Ilhéus e voltar. E lembrando que, tirando a saída da ilha de Patmos, que deve ter sido de navio, o restante do percurso do mensageiro foi caminhando a pé. Verdadeiramente, um preço foi pago para os irmãos terem acesso à revelação escrita do Senhor. Assim como foi para que nós somente tivéssemos a Bíblia completa em nossas mãos. Um preço foi pago, meus irmãos. Muitos deram as suas vidas para que hoje
pudéssemos ter acesso à revelação escrita de Deus. Vimos que João se identificou, descreveu sua situação, registrou a sua experiência e, por fim, relatou a sua comissão, o seu encargo, a sua missão. Eu extraio desse texto duas aplicações para as nossas vidas. A primeira é que, mesmo em situações difíceis, devemos estar prontos para realizar a vontade de Deus. Mesmo confinado na ilha de Patmos, com idade avançada, João recebeu uma missão de escrever o livro do Apocalipse e enviar às igrejas. Portanto, a aflição não nos exime dos nossos compromissos cristãos. O apóstolo Paulo escreveu 5 cartas quando estava preso, a saber, a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a carta a Filemon e a segunda carta a Timóteo. Inclusive, ele não somente escreveu estando na prisão, ele pregava enquanto estava lá. Ouça o que ele disse aos Filipenses: "E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares." Filipenses 1, 12 e 13. A Timóteo, que estava passando por muitas aflições, Paulo disse em 2 Timóteo 4, 5: "Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Irmãos, entendam, mesmo na aflição, cumprem o teu ministério. A segunda aplicação que faço, embasado nesse texto, é que devemos valorizar as Escrituras. Vocês observaram o preço que foi pago para as igrejas ter acesso ao livro do Apocalipse, e como também muitos morreram para que nós pudéssemos ter a Bíblia hoje em mãos. Me permita algumas perguntas. Até onde a palavra de Deus exerce autoridade sobre a sua vida? Você tem valorizado a palavra de Deus? No Salmo 119, verso 72, o salmista disse ao Senhor: "Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata." O salmista considerava a palavra de Deus mais importante do que as muitas riquezas. Ele a estimava. No verso 140, o salmista exclamou: "A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama." Sabe como você pode demonstrar essa valorização? Lendo, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Quando os irmãos receberam o livro da revelação de Jesus Cristo, o livro era lido do começo ao fim. Sabe o que isso nos ensina? Que devemos ler a Bíblia livro por livro, ter contato com cada letra da revelação escrita de Deus. Algumas pessoas leem a Bíblia de forma fragmentada. Hoje lê um versículo em Salmo, amanhã um versículo em Isaías e acaba não aprendendo a palavra de Deus. Separa um livro da Bíblia e vai até o fim. Se esforce para ler toda a palavra de Deus. Você sabia que se você ler 4 capítulos por dia, antes de um ano você terá lido toda a Escritura? Que Deus siga nos abençoando. Amém.